Olá, como vai? Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar continuidade à explicação sobre a atividade avaliativa de tópicos de ciência de dados para o turismo. Aqui a gente vai falar sobre a parte 2 dessa atividade avaliativa. É importante lembrar que isso não é exatamente uma prova. É um exercício que obviamente vai valer ponto, vai ser parte do processo aí para a gente avançar na disciplina, mas a proposta desse exercício é fazer com que vocês exercitem a capacidade de busca de respostas, de consulta de fontes, de escolha de fontes adequadas para ajudar vocês a formular a melhor resposta possível, né? E esse desafio de encontrar fontes, fazer a curadoria, filtrar boas fontes, é parte de um processo importante de aprendizado, né? Além do apoio que eu já sinalizei para vocês no vídeo 1, também quero deixar claro que eu vou deixar alguns links de apoio para tópicos, para assuntos relativos que vocês vão encontrar dentro da parte 1 quanto da parte 2 dessa atividade avaliativa, tá bom? E se de qualquer forma vocês ainda assim sentirem alguma dificuldade, é só me procurar nos canais que eu já sinalizei, que é o chat do Teams ou pelo privado no WhatsApp, ok? Então vamos lá. Aqui nessa parte 2, vamos para a questão 1. Continuando a falar sobre estatística descritiva, é importante destacar o valor dos gráficos para auxiliar no resumo e uma apresentação visual dos dados, diferente daquela apresentação que ocorre nas tabelas. Considerando a importância dos gráficos para analisar e compreender os dados, marque abaixo a opção de gráfico que não é uma boa opção de gráfico para verificar a dispersão dos dados, ou seja, cada gráfico tem uma especialidade, cada gráfico tem vantagens e desvantagens. Alguns gráficos têm vantagens para mostrar, por exemplo, dispersão dos dados, o espalhamento dos dados. Agora, um desses 5 exemplos de gráfico aqui não é bom para mostrar o espalhamento dos dados. Então você vai ter que marcar qual dessas opções de gráfico não é boa para mostrar dispersão, ok? Eu vou deixar alguns links de apoio ali que pode ajudar vocês a formular, a entender qual é a resposta adequada para essa questão, beleza? E se ainda assim você tiver dúvida, tiver alguma insegurança, quiser aprofundar nesse assunto, entre em contato comigo que eu avanço na explicação para você, ok? Então vamos lá, questão 2. Quando pensamos em dados, é muito importante considerar as formas de organização dos dados. Existem várias maneiras dos dados serem organizados, tá? Sobre as formas de organização dos dados, marque a opção abaixo que mostra 3 maneiras diferentes de organização dos dados, tá? Apenas uma resposta está correta. Outras 4 existem nomes que são fictícios, não representam efetivamente maneiras corretas de organizar os dados. Então, cada nome, cada opção de resposta tem 3 formas de organização dos dados, tá bom? Então, por exemplo, essa primeira, dados estruturados seria um tipo de organização, dados semi-estruturados seria outro tipo de organização e dados não estruturados seria um outro tipo de organização. Aqui, por exemplo, dados nominais, dados anônimos ou então dados indefinidos. Então, presta atenção. Dessas 5 opções de resposta, 4 estão erradas e apenas uma está correta, ou seja, apenas uma tem 3 formas corretas de organização dos dados, ok? Repetindo, eu vou deixar nos links de apoio material que ajude vocês a encontrar a melhor resposta para essa questão, tá bom? E se tiver dúvida, me procura nos dias que você tiver para fazer essa avaliação, ok? Vamos lá, questão 3. Quando se trabalha com dados, nem sempre é possível ter acesso a informações de todos os grupos que nos interessam, ou seja, nem sempre é possível fazer um censo. Então, quando não é possível fazer um censo, o que a gente busca? Uma pesquisa amostral, tá? Em muitos casos, conseguimos coletar dados de apenas uma parte do que vamos pesquisar, estudar ou analisar. A grande maioria das pesquisas são pesquisas amostrais, ou seja, você não tem como pesquisar todo mundo que você gostaria, né? Então, a pesquisa amostral é um recurso em situações como esse tipo de caso. Essa parte do grupo que conseguimos obter dados é chamada de amostra. E tem inúmeras formas, inúmeras não, mas existe um grande número de formas de trabalhar a amostragem. Dado o contexto acima,
marque a opção de tipo de amostra que não existe, ou seja, temos 5 opções de resposta aqui. 4 opções representam formas de amostra que existem. Uma opção de resposta é um nome fictício, é um tipo de amostragem que não existe, tá? Foi um nome inventado para ser a opção errada aqui, tá bom? Então você vai ter que marcar o tipo de amostra que não existe, ok? 4 opções de amostra existem, são verdadeiras, e uma opção de amostra não existe. Entendido? Beleza? Então vamos lá. Questão 4. Detalhe também, óbvio, vai ter material de apoio para vocês pensarem, aprofundarem, entenderem, avançarem no conhecimento sobre isso, tá bom? E, se precisar, me consulta que eu estou à disposição. Questão 4. Quando se deseja analisar possíveis relações entre duas variáveis numéricas quantitativas, existe uma série de técnicas estatísticas que podem nos ajudar com essa atividade. Ou seja, será que quantidade de investimento em divulgação de um destino turístico interfere na quantidade de turistas que visitam a cidade? Ou seja, quanto mais uma cidade investe em propaganda, será que maior tende a ser o número de turistas? Será que é possível dizer que existe essa relação? Então, essa relação entre variáveis é isso. Será que uma coisa está relacionada com a outra? Uma técnica simples que pode ser um bom passo inicial para esse tipo de análise é fazer o cálculo da correlação entre variáveis de seu interesse. Será que uma informação tem a ver com a outra? Será que quanto mais uma pessoa estuda, quanto maior o nível educacional, maior tende a ser o salário dela? Será que existe correlação entre elas? Então a correlação é isso, é relação entre duas variáveis, tá bom? Frente a esse contexto, marque abaixo a opção que apresenta o nome de um importante coeficiente de correlação, usado na estatística e ciência de dados. Tá? Aqui tem 5 nomes. Apenas um deles representa um coeficiente de correlação que de fato existe. 4 nomes são nomes errados, são nomes inventados para serem opções erradas. Então, qual desses nomes aqui realmente representa um coeficiente de correlação que existe? Um coeficiente que nos ajuda a entender se uma variável tem relação com a outra, tá bom? Mais uma vez, vai ter material de apoio para ajudar vocês nesse entendimento de correlação entre variáveis, tá? E qualquer dúvida, me chama. Quinta e última questão. Quando analisamos dados, não é raro encontrar valores que se mostram muito diferentes dos demais. Valores que estejam muito fora do padrão, ou muito altos ou muito baixos, tá bom? Marque abaixo a opção correta sobre o nome que é atribuído aos dados que se mostram muito diferentes. Valores que sejam muito altos, muito fora do padrão, ou valores que sejam muito baixos, muito fora do padrão, tá? Então, esses valores muito extremos, muito fora do padrão, eles têm um nome específico, né? E aí, 4 respostas aqui estão erradas, uma resposta certa. Mais uma vez, vai ter material de apoio para dar uma dica para vocês aqui sobre qual dessas tende a ser a resposta correta, tá bom? Não custa repetir, precisou de qualquer ajuda, entre em contato comigo e eu estou à disposição para ajudar, tá bom? Ótimo exercício para vocês, ótimas pesquisas, ótimos estudos e a gente vai falando. Um abração, obrigado pela sua atenção, até mais. Tchau, tchau.